A maioria dos jogadores acredita que precisa de um arsenal com 50 dribles diferentes. Um tal de Rainbow Flick, elásticos, giro absurdo. Passam horas tentando aperfeiçoar movimentos que ficam incríveis em vídeo, mas que simplesmente desaparece quando o jogo fica rápido, físico e pressionado de verdade. E aqui vai uma verdade que quase ninguém fala. 99% desses dribles são inúteis dentro de uma partida real, porque futebol de verdade não é sobre impressionar, é sobre resolver. É sobre tomar decisão rápida, é sobre eficiência. E os jogadores que realmente humilham defensores, que parece sempre um passo à frente, não são os que sabem mais truques, são os que dominam o básico em um nível absurdo, são os que transformam o simples em algo impossível de parar. E é exatamente isso que você precisa entender agora, porque o que você vai ver aqui não são apenas habilidades soltas, isso é um sistema completo, um sistema onde cada movimento se conecta com o outro, criando um jogador imprevisível, frio e praticamente impossível de marcar. Então presta muita atenção nisso, porque se você aplicar de forma certa, seu jogo muda completamente. Mas agora, jogador, faz o seguinte, já se inscreve no canal e deixa o like. Fica até o final, porque eu vou liberar um PDF gratuito com as 7 habilidades funcionais e reais que você precisa dominar para sair na frente da maioria. Então não pula nenhuma parte desse vídeo, porque cada detalhe aqui faz diferença no seu jogo. E já comenta aqui embaixo, qual é o seu drible favorito? Bora trocar uma ideia. Primeiro, controle de bola com a cabeça levantada. A maioria dos jogadores já começa errando aqui sem nem perceber. Eles treinam o controle de bola olhando para baixo, olhando para o pé, olhando para a bola o tempo todo. E isso cria um problema gigantesco, porque no jogo real você não joga sozinho. Você precisa ver o campo, precisa ler o posicionamento, precisa antecipar decisões. Então para e pensa, qual é o sentido de ter um controle perfeito se você não enxerga o jogo? Você vira um jogador limitado, previsível e atrasado. Você recebe a bola e já está em desvantagem, porque enquanto você olha para a bola, o jogo já mudou ao seu redor. O marcador já chegou, a linha de passe já fechou e a melhor decisão já passou. Agora entende isso, os melhores jogadores do mundo não escolhem entre controle de bola ou visão de jogo, eles fazem os dois ao mesmo tempo. E é exatamente isso que separa quem joga por jogar e quem realmente domina o jogo. Só que eu vou falar a verdade pra você, cara. No começo vai parecer impossível fazer isso, seu cérebro vai travar, você vai errar domínio simples, vai perder a bola e vai se frustrar. Eu mesmo estou nesse processo. Mas tudo bem, isso acontece e é assim que começa, porque você está reprogramando o seu corpo, você está ensinando ele a funcionar sem depender dos seus olhos. Então começa no simples, 2 cones, 3 toques, cabeça levantada, sem olhar para a bola. No início vai parecer estranho, desconfortável, artificial, mas continua, porque aos poucos o seu corpo se adapta, seu toque melhora e sua confiança cresce. E o mais importante, sua percepção de jogo muda completamente. E é com essa base que o restante dos dribles que eu vou te passar nesse vídeo vai fazer sentido. E bom, com certeza vocês conhecem esse drible por causa do Messi. E o mais absurdo é que a maioria nunca domina isso de verdade, porque acha que finta de corpo é exagero, que precisa jogar o corpo inteiro para um lado de forma dramática. E olha, fazer isso até pode funcionar contra jogador fraco, mas contra quem sabe defender, você só se entrega. Fica previsível e fica fácil de ler. Agora entende como funciona no nível alto. A finta de corpo real é sutil, inteligente, quase invisível. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o suficiente. É vender uma mentira com o mínimo de movimento e o máximo de convicção. Um leve movimento de ombro, o quadril acompanhando, uma pequena transferência de peso, isso já é o suficiente, porque o defensor não reage ao que você faz, ele reage ao que ele acha que você vai fazer. E esse detalhe muda tudo, porque existe um pequeno atraso entre o que ele vê e como ele reage, e é exatamente nesse microsegundo que você ganha vantagem. É ali que o drible acontece de verdade. E a técnica, ela é clara. O ombro inicia o movimento, o quadril acompanha naturalmente, você planta o pé de apoio e explode na direção oposta, mas aqui está o ponto mais importante de todos. Não é a finta que quebra o defensor, é a explosão depois dela. Se você finta e sai devagar, nada acontece. O defensor se recupera, ajusta o corpo e continua a jogar. Agora, quando você finta e explode de verdade, aí pronto, acabou. Então, meu parceiro, treina isso do jeito certo. Primeiro devagar, consciente, sentindo cada parte do movimento. Depois aumenta a velocidade, depois coloca um cone, depois leva para o jogo real e em jogos reduzidos. Até chegar no ponto onde você não pensa mais para fazer o drible.
dele, ou seja, você consegue transformar ele em instinto. E agora, antes da gente ir para a próxima habilidade, deixa eu te falar algo rápido, porque isso aqui também faz parte de performance fora de campo. A Minimal Club é apoiador oficial do canal e eu preciso ser direto com você. Eles têm simplesmente alguma das melhores camisetas do Brasil hoje. E não é só estética não, o diferencial está no material. Elas são feitas de algodão egípcio, que na prática significa mais durabilidade, não desbota fácil e não encolhe, e mantém um padrão mesmo com o uso constante. E além disso, o caimento é pensado para valorizar o corpo masculino, então você fica alinhado, confortável e com presença, tanto no dia a dia quanto antes e depois do treino. E se você quer adquirir, o link está disponível aqui no QR Code na tela. E usando o cupom RIOSFUTEBOL, você garante 22% de desconto no kit com 4 camisetas da Minimal Club. Agora sim, volta pro vídeo, porque a próxima habilidade vai conectar tudo que você acabou de aprender. Terceiro, proteção de bola. Jogador, se você não sabe proteger a bola, você não controla o jogo. Simples assim. Porque no futebol real, você vai ser pressionado o tempo inteiro e se você perde a bola fácil, você nunca vai conseguir se destacar. Então, entende isso. Proteger a bola não é sobre ser forte, é sobre posicionamento e controle do corpo. É sobre usar a física ao seu favor. É colocar o seu corpo entre o defensor e a bola e tornar o acesso impossível. Ou seja, corpo de lado, nunca de frente, braço aberto, sentindo o adversário, centro de gravidade baixo e joelhos flexionados. Isso vai fazer você ter uma estabilidade total. Você vai virar uma barreira. E aqui está o detalhe mais importante. Isso não se aprende sozinho, não se aprende com cone. Isso se aprende com contato. Precisa de pressão real, precisa de jogo. Então, faça jogos reduzidos, futsal, situações onde se você não proteger, você perde na hora. E quando você domina isso, você para de fugir do jogo e começa a controlar o ritmo dele. Quarto, pedalada. E aqui está um dos movimentos mais utilizados do futebol, porque a maioria acha que pedalada é só girar a perna rápido, mas isso não engana ninguém. O que engana é a combinação corpo mais perna, intenção mais execução. Quando você junta a finta de corpo com o movimento da perna, você cria camadas de engano. Você sobrecarrega o cérebro do defensor e isso gera erro. A base é simples. Pede apoio ao lado da bola, perna dominante gira por cima, ombro acompanha a direção da finta. E no momento que o pé toca no chão, você explode para o lado oposto. E de novo, a aceleração depois é tudo. Sem mudança de ritmo, a pedalada não serve para nada. Então treina com intenção, não é quantidade de movimentos, é qualidade de execução. Quinto, uso da sola. E isso aqui separa jogador comum de jogador criativo, porque muda completamente o ritmo do jogo. Enquanto a maioria fica preso no básico, usando só dentro e fora do pé, você usa a sola e quebra o padrão. E no futebol, quem quebra o padrão cria vantagem. Com a sola, você consegue parar a bola instantaneamente, mudar de direção sem aviso, já para trás, pro lado, na diagonal, criar espaços em lugares onde parecia impossível sair. E é exatamente isso que confunde o defensor, porque ele está acostumado com um tipo de movimento, um ritmo, uma lógica. Quando você usa a sola, você muda tudo isso. Você desacelera quando ele espera a aceleração, você muda de direção quando ele acha que já leu a jogada. E é aí que ele erra. E a técnica para isso é simples. Sola em cima da bola, controle leve, sem travar o movimento. Liberdade total para levar a bola para qualquer direção. Mas o ponto principal não é a técnica, é a criatividade. Você precisa experimentar, testar diferentes formas de usar, criar suas próprias variações. E principalmente treinar em espaços curtos, porque é ali, no aperto, com pouco tempo e pouco espaço, que a sola vira sua arma de verdade. E não é sobre copiar um movimento específico, é sobre entender o conceito e adaptar ao seu jogo. Sexto, chute falso. E esse é um dos movimentos mais simples e ao mesmo tempo mais letais do futebol, porque ele mexe direto com o instinto do defensor. Quando você arma o chute, o corpo inteiro mostra que você vai finalizar e o defensor não pensa, ele reage, ele tenta bloquear, ele se joga, ele perde o equilíbrio. E é exatamente nesse momento que você ganha vantagem, porque você não chuta, você corta, você muda de direção, você cria espaço. E no futebol, meio segundo de vantagem já é o suficiente para decidir a jogada. Mas entende isso, nada funciona se você não vender bem a ação. Postura, olhar, movimento, tudo precisa parecer real. Tem que parecer que você vai finalizar de verdade, como se fosse a única opção. Porque quanto mais convincente você for, mais forte vai ser a reação do defensor e mais espaço você vai criar. E por último, mudança de ritmo. E essa aqui é a habilidade que potencializa todas as outras. Porque não adianta saber driblar se você não sabe quando acelerar. Futebol não é só velocidade, é controle de tempo, é manipular o ritmo do jogo, é fazer o defensor se sentir confortável e no momento certo quebrar essa expectativa. Essa quebra de padrão é o que cria espaço, é o que gera vantagem, porque o defensor se adapta ao seu ritmo. Ele, entre aspas, entra no seu tempo. E quando você muda, de repente, ele fica para trás. E é aí que o drible funciona. E é aí que
que você passa. E é exatamente isso que faz alguns jogadores parecerem muito mais rápidos do que realmente são. E não é só explosão física, é inteligência de jogo. Eles entendem um tempo melhor do que os outros, sabem quando pausar, sabem quando acelerar e sabem quando atacar. E quando você domina isso, você não corre mais à toa, você corre no momento certo. E isso muda completamente o seu nível dentro de campo. E bom, meu jogador, agora entende isso de uma vez por todas. Nenhuma dessas habilidades funciona sozinho. Isso é um sistema completo. Você levanta a cabeça, lê o jogo, usa a finta de corpo, combina com pedalada ou sola, protege quando precisa, muda o ritmo no momento certo. E quando tudo isso se conecta, você deixa de ser um jogador comum e vira um problema real dentro de campo. E a diferença entre quem evolui e quem fica parado é simples. A maioria assiste, acha interessante e não faz nada, enquanto poucos pegam isso e aplicam todos os dias. Então, começa pequeno, escolha uma habilidade, domina ela de verdade, depois adiciona outra, depois aprende a conectar tudo, porque é assim que se constrói um jogador diferente. Se você está buscando camisetas de qualidade, não se esqueça de passar no site da Minimal Club e baixe o PDF gratuito que eu vou deixar na descrição desse vídeo também, porque ele vai te dar o passo a passo das 7 habilidades para você começar hoje, sem enrolação. E é isso, rapaziada. Se você quer ser diferente, começa a agir diferente. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.